E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estava aqui no sofá pagando umas contas, porque a nossa vida de adulto simplesmente são contas. Vocês sabem como que é, né? Tava lá pagando as minhas contas, eu falei assim, putz, realmente, quando eu morava com os meus pais, eu tinha muito mais grana sobrando do que eu tenho agora. Então esse vídeo, assim, na verdade é um bate-papo sobre morar sozinho. Eu moro sozinho vai fazer agora em dezembro. A gente tá em agosto. Vai fazer 2 anos. Eu amo morar sozinho, eu amo. Óbvio que eu amo estar com meus amigos, eu amo estar com a minha família, eu amo estar com a galera. Só que eu, Daniel, eu preciso desse tempo para mim. Eu preciso chegar em casa no final do dia, estar sozinho, para organizar minha mente, para colocar meu celular no modo avião, para simplesmente não falar com ninguém. Eu gosto, eu gosto. Claro que tem pessoas, e tá tudo bem também, né? As pessoas não são iguais. Tem pessoas que falam, Daniel, eu não conseguiria morar sozinho. Tem uma amiga minha que fala, eu não consigo. Eu acho triste, eu acho solitário. Eu acho triste você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, não poder dividir sua experiência do dia com ninguém. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que eu, Daniel, eu gosto. Eu vou falar para vocês. Eu sinto que metade dos meus problemas acabaram quando eu passei a morar sozinho. Porque quando você mora sozinho, né? É um bate-papo, vamos conversar sobre isso. Eu sinto que a sua pior versão, ninguém sabe. Então, assim, aquele dia que você tá mal-humorado, aquele dia que você tá estressado, simplesmente eu fico aqui quietinho, sabe? Eu não preciso, às vezes, aguentar mau humor de algum colega, ou a pessoa aguentar o meu mau humor. Eu não preciso brigar por questão de limpeza, brigar por questão de contas. Esses dias minha vizinha estava quebrando um pau, assim, com o marido dela, eu acho que era por motivos financeiros. Então, assim, certas coisas morar sozinho é difícil, mas certas coisas morar sozinho é maravilhoso. Esses dias eu estava aqui limpando a casa, do nada deu vontade assim, ó, ah, vou limpar a casa agora. Não precisei combinar com ninguém. Nossa, vou limpar a casa agora, tá tudo bem. Porque quando você mora com alguém, são acordos, são combinados, que você tem que manter para tudo fluir bem. Mas quando você mora sozinho, o combinado é com você mesmo. É a hora que você quer. Você acorda a hora que você quer, você dorme a hora que você quer. Claro que tudo vai ter aquela consequência que vai cair para você mesmo. Mas eu tava do nada aqui em casa, falei assim: "Ah, vou limpar a casa agora". Comecei a limpar a casa, e quem segue o meu canal sabe que, assim, eu coloco as cadeiras em cima do sofá, a casa fica um fuá, depois eu organizo. No meio da faxina, quando o banheiro estava cheio de de água ali, 2 amigas me ligaram e falaram: "Daniel, bora beber? A gente tá no barzinho agora". A gente decidiu agora de ir para barzinho. Eu peguei e falei assim: "Não, amiga, não dá, eu tô aqui no meio da faxina". Daí elas falaram assim: "Não, para o que você tá fazendo e vem". Então, por morar sozinho, eu larguei tudo que eu estava fazendo, fui beber, depois eu cheguei meio bêbado, dormi, trabalhei o dia inteiro no dia seguinte, só depois, quase 24 horas, que eu fui, eh, terminar a faxina. Então, morar sozinho não tem dessas. Quando eu era mais novo, eu nunca entendi aquelas pessoas que falaram: "Nossa, caiu meu pagamento hoje e já tenho centavos na conta". De verdade, para mim era uma coisa, assim, que eu não tinha essa dimensão. E literalmente agora, quando a gente mora sozinho, que eu vejo o que é você esperar tanto o quinto dia útil. Às vezes, cara, chega o quinto dia útil, cai meu pagamento. E às vezes eu deixo para pagar minhas contas no outro dia, só para ter um gostinho de olhar o salário ali na minha conta. Às vezes meu salário, a minha vida, o meu banco ali, eu sinto que é um aeroporto. O pagamento vem, ele pousa e depois ele vai todo. Porque literalmente quando você não tem alguém para dividir as contas com você, literalmente pesa muito. Eu sozinho, eu tenho que dar conta de pagar o financiamento do apartamento, porque é aquilo, se você não pagar, vem a caixa e toma seu apartamento. Ah, mas eu paguei.
10 anos certinho. Se você atrasar, eu não sei quantos meses, mas se você atrasar, seu apartamento vai para leilão e tudo que você pagou vai com Deus. Então, assim, é essa a responsabilidade. Você paga, no meu caso, né, financiamento, ou se você paga o aluguel, você sabe. Pagou, não atrasou o aluguel, você é despejado. Então, no meu caso, tem que pagar o financiamento, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar a água, a luz, eu pago a internet do meu celular, porque hoje em dia você tem internet no celular, eu não considero como um luxo, porque às vezes você tá lá na rua, alguma emergência para você falar com alguém, enfim, eu não acho um luxo. Então eu acho um mínimo, o básico. A internet de casa, né? Porque a internet de casa eu uso para ver meus filmes, para estudar e afins. Tem que pagar também a faculdade. Daí tem também os gastos, esses são os gastos fixos. Ah, é, tem academia todo ano, todo mês, e também eu pago o estacionamento da minha moto. Cara, só nisso já foi praticamente todo o meu salário nisso. O pouco que sobra, tipo, sei lá, sobrou R$ 500 do meu salário. Esse pouco que sobra, nossa, que legal, sobrou R$ 500. Daí eu falo, por um mês. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, nossa, paguei todas as minhas contas, graças a Deus. Então, para gente que mora sozinho, ela também mora sozinho. Isso é uma vitória. Daí eu falei pra ela assim, ah, que legal. Ela, nossa, sobrou R$ 400. Daí eu falei assim, nossa, amiga, que bom. Ela é por um mês. Daí a bad já veio. Mas assim, sei lá, sobrou R$ 500. Quando você mora com teus pais, a grana que sobrou é aquela grana que você vai usar pra você. Ai, sobrou, eu vou comprar um tênis, eu vou pra balada, eu vou pra um barzinho, eu vou... Não, sobre desses R$ 500, você tem que entender que são R$ 500 para 30 dias. E nesses 30 dias, você vai ter, no meu caso, que abastecer a moto, e a gasolina não tá barata. Você vai ter que ir pro mercado, e o mercado também não tá barato. Gente, toda vez que eu vou no mercado, eu saio de lá horrorizado, eu saio de lá assustado. Então, por isso que você cria o hábito, pelo menos eu vou no mercado somente quando eu preciso, e quando eu vou no mercado, eu tento pegar só o que eu preciso. Teve dias que realmente fui no mercado para comprar um detergente. Porque assim, eu, Daniel, sou assim. Eu, Daniel, eu sinto que quando eu faço aquela compra do mês, eu sinto que eu gasto mais. Então, eu, Daniel, eu prefiro ir no mercado, tipo assim, uma vez por semana. Porque eu compro literalmente aquilo que eu preciso. Porque se você vai fazer aquela compra do mês, ah, sei lá, eu, Daniel, sinto que eu compro sabonete a mais, sabe? Talvez seja o ideal, mas eu, Daniel, eu não consegui ainda me habituar nesse esquema aí. Então, para mim, o que funciona é eu no mercado, assim, como o mercado é perto de casa, preciso de detergente, eu vou lá e pego. Só que você tem que ter aquela maturidade. Cara, eu vou no mercado para comprar um detergente, um leite, um pão. Eu vou e saio somente com esses itens. Então é aquilo que eu tava falando, R$ 500 para você dar conta do mercado. E, meu, às vezes 3 sacolas que você vai no mercado dá R$ 100. Daí sobrou R$ 400. Daí só a gasolina do mês, 150. E tem mês que a conta não fecha. Tem mês que eu não sei o que que eu fiz que eu consegui pagar todas as contas. O milagre que eu fiz. Então, assim, a gente acaba indo para os nossos freelances. Eu faço muito freelance. Agora eu tô tentando parar, né? Porque graças a Deus a grana do YouTube tá me ajudando. Só que assim, eu já trabalhei em 4 empregos de uma vez. Tinha um lugar fixo, que é o meu emprego, onde eu trabalho no hospital, mas, meu, a grana não tava dando. Daí eu peguei e comecei a trabalhar toda sexta-feira numa balada. Saía da balada, eu ia pro hospital. Depois, no outro dia, eu trabalhava no frango assado. Depois, estava no hospital de novo. Daí, durante a semana, fazia buffet infantil. Já me fantasiei de príncipe encantado, só para poder, no mês, fechar as minhas contas. Quando eu morava com os meus pais, eu não precisava me matar tanto assim. Mas hoje, morando sozinho, eu preciso. É óbvio que, quando você mora sozinho, você tem que dizer não para muitos convites. Cara, eu tô normalizando. Eu tinha muita dificuldade quando algum amigo meu, alguma amiga minha me chamava para sair, eu sentia aquela culpa em dizer não. Mas quando você mora sozinho, você fala, meu,
Ou eu, Daniel, eu vou para esse barzinho, pago R$ 30 numa taça de gin, R$ 60 numa porção, fora o cover, ou eu pago a minha conta de água, minha conta de luz. Então toda aquela fantasia que eu tinha, nossa, quando eu morar sozinho, eu vou poder sair a hora que eu quiser, é uma coisa assim que realmente a gente vê que na prática não é bem assim. Ou você sai e gasta R$ 200 num bar, ou você fica sem comer durante o mês. Literalmente é isso, eu não estou exagerando. Só que morando sozinho, eu tive que tomar muito cuidado na questão nas renda extras, porque a gente tem que fazer renda extra para a gente poder fechar o final do mês, as contas. Só que essa renda extra teve um preço que não aparecia na minha fatura, que era o preço de estar com a minha família. Por exemplo, domingo agora vai ter um aniversário de um tio meu, ele vai fazer 51 anos, ele vai chamar a família toda. E eu tinha dado meu nome para ir nesse frango assado. A minha fatura do meu cartão de crédito está muito alta. E eu sei que talvez a grana desse frango assado desse domingo, eu sei que vai fazer diferença. Porém, eu tirei meu nome, falei que eu não ia mais para estar com a minha família. Então, assim, quando a gente mora sozinho, para o seu dinheiro para o mês, ele não dá conta, né, de pagar as contas, você acaba fazendo muitos freelances, você deixa de ficar um tempo com a sua família. Só que assim, cara, a família para mim é algo muito importante, então assim, eu prefiro ir estar com a minha família e durante a semana ir me privando de certas coisas para poder aproveitar esse tempo com a minha família, que para mim isso é algo muito importante. A gente vê que tem uma diferença muito grande entre você conseguir pagar todas as suas contas e ter dinheiro sobrando. Quando eu sempre fui de guardar dinheiro, sempre eu fui, sabe? Tanto é que eu consegui dar uma entrada boa aqui no apartamento com 26 anos, por esse hábito que eu tinha de guardar dinheiro. Mas quando você mora com seus pais, quando você não tem tanto compromisso assim com a alimentação, com as contas, óbvio que eu ajudava meus pais financeiramente, óbvio. Só que não se compara aos gastos que eu tenho em morar sozinho. Então, assim, quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a me cobrar muito em questão de guardar dinheiro. Só que, meu, literalmente não dá. Não dá. Eu sei, e é a minha realidade. Cara, eu ganho um pouco mais do que um salário mínimo. Eu ganho um pouco mais. Não chega a ser 2 salários mínimos. E eu vejo na internet aí muita gente falando que dá para você guardar dinheiro. Cara, mas não dá. É complicado. Às vezes o pouco que você guarda, ganhando isso que a gente ganha, você guarda. Meu, mas assim, se a sua geladeira quebra, se a sua moto quebra, cara, você tem que usar esse dinheiro. Então, assim, eu falo pra vocês, eu me cobrava muito em relação a não guardar dinheiro. Mas eu falo pra vocês, a vitória sua de morar sozinho, se você conseguiu pagar todas as suas contas no mês, meu, fica feliz com isso, não se cobra tanto. Quando você liga a internet, você vê que tem muitas pessoas comprando roupas por aí, tem muitas pessoas assim viajando. Cara, não se compare, porque a gente está no mesmo barco. Eu mesmo, eu pago minhas contas no quinto dia útil, sobra, tipo, sei lá, R$ 500 por mês. Eu tenho que me rebolar para poder fazer esse dinheiro assim. Qualquer gasto, cara, qualquer gasto, seja uma pizzaria que eu vou, eu sei, eu entendo, é complicado você ir para uma pizzaria, você ficar ali olhando o cardápio, o preço das coisas, ficar olhando o que é caro, é horrível isso, eu sei que é horrível, mas essa, infelizmente, é a realidade de quem mora sozinho. Se você que mora sozinho, você não passa por isso, eu fico muito feliz de coração por você. Mas assim, eu acho que isso que eu estou falando é a realidade da maioria de nós brasileiros. Infelizmente, a inflação está muito alta, o preço das coisas está muito alto. Então, aquele pouco que sobra, você tem que. Então, não se compara, não. Por muito eu fiquei me comparando. Nossa, eu queria estar viajando mais, eu sinto que a vida está passando, né? Só que, cara, morar sozinho realmente tem esse preço. Esse preço é um pouco alto. Porém, eu sinto que eu tenho crescido tanto. Eu já era organizado financeiramente, mas agora eu sinto que eu sou muito mais organizado. Cara, sei lá, eu tô morando quase 2 anos, eu nunca atrasei em nenhuma das minhas contas, ganhando tão pouco. Então, assim, isso é uma conquista muito grande. Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a gostar ainda mais da minha companhia, eu aprendi a dizer não
para muita gente, eu amadureci como pessoa, eu aprendi a respeitar o meu espaço, eu aprendi a ver que ninguém vai pagar as minhas contas. Quando você mora sozinho, literalmente você vê que você não deve satisfação para ninguém, que literalmente ninguém paga as suas contas. Então você cresce como pessoa. Então tem sim, todo esse lado negativo, entre aspas, que eu falei, não que seja algo negativo, mas é uma realidade, onde você se priva de muita coisa. Porém, cara, o preço da paz, o preço disso, ó, desse silêncio, é maravilhoso. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Na verdade, foi só um bate-papo. Então, no vídeo de hoje, eu queria dizer para você que é normal tá apertado, é normal você não ter dinheiro para sair, é normal. Essa é a realidade que hoje o Brasil enfrenta, mas que o nosso orgulho, a gente que mora sozinho, é todo mês. Você tá lá com o seu aluguel pago, seu financiamento pago, suas continhas pagas, você tá se alimentando bem, sabe? Para mim, esse é o meu orgulho. E tá tudo bem. A gente substitui o barzinho com o Netflix, a gente substitui a pizzaria numa praça com os amigos, a gente vai se reinventando para no final do mês fechar as contas. E se você tá se planejando para morar sozinho, eu quero que vocês saibam que basicamente a realidade é essa. Mas não desanima não, não fica triste não. A vida não é só pagar as contas. Infelizmente as contas fazem parte do nosso dia a dia. Só que vai aprendendo a se reinventar, sabe? Tá com vontade de sair com seus amigos, vai no barzinho. Eu às vezes vou naquele boteco bem tranquilinho, onde o litrão custa, sei lá, a gente racha, a gente bebe, a gente conversa, depois a gente vem aqui em casa, termina a conversa aqui, senta na calçada, enfim, a gente vai se reinventando. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi mais um bate-papo. E fala aqui pra mim, como que é a sua realidade de você que mora sozinho? É assim mesmo? É diferente? Você tem essa vontade de morar sozinho? Você mora sozinho? Como que é? Você tem medo? Você não consegue? Qual que é o seu pensamento sobre morar sozinho? Se você chegou até aqui, comente mercado, que é o que a gente vive fazendo, né? Quando a gente mora sozinho. E até o próximo vídeo e tchau.